Tá bom. Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da PUC Campinas, dos grupos de música, dos grupos artísticos, do Centro de Cultura e Arte. É muito bom ter vocês aqui conosco nessa tarde, mais uma vez. Nós estamos começando hoje uma série de lives com o título Orquestra, que bicho é esse? E essas lives, elas têm o objetivo de ajudar no entendimento do funcionamento de uma orquestra, os instrumentos que a compõem. E para conversar conosco nessa tarde, nós convidamos o professor Lars Rolfs, da Unicamp. Ele é violoncelista e ele já está conosco aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo, Lars. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Você é o nosso primeiro convidado para essa série de lives que nós estamos iniciando hoje. Eu quero agradecer em nome da PUC Campinas a sua generosa participação conosco. Vou deixar você se apresentar para o público. Gostaríamos de saber, porque eu sei que você não é brasileiro, né? Certo, eu sou norte-americano. Ok, então eu vou passar para você já se apresentar e falar um pouquinho da sua carreira como músico e como professor. Ok, muito obrigado, professor Moisés. Boa tarde a todos de PUC e quem que está assistindo de fora. Meu nome é Lars, sou norte-americano e já faz tempo que estou aqui no Brasil, aqui em Campinas. Esse já é o oitavo ano que eu estou trabalhando na Unicamp como professor de violoncelo, música de câmara e história da música. Bom, eu cresci nos Estados Unidos, eu estudei pós-graduação em Los Angeles, em Califórnia, na University of Southern California, onde eu fiz mestrado e doutorado estudando com o ex-primeiro cello do Philharmonic de Los Angeles, Ronald Leonard. Então, eu fiquei muito tempo em Los Angeles e
ainda eu sinto o meu segundo lar lá, quando eu sempre, ou quando não tem quarentena, eu sempre volto para a Califórnia todo ano, alguns 2 ou 3 meses por ano. Ainda meu pai mora em Califórnia ainda. E nos últimos 6 anos eu tenho realizado um festival na Califórnia, Villa Lobos International Chamber Music Festival, que é uma maneira de juntar os dois mundos. Ou seja, o festival é dedicado à música latino-americana, e eu toco muito música de Villa Lobos, mas também muita coisa contemporânea brasileira, estreando muitas obras de compositores contemporâneos vivos brasileiros e envolvendo músicos, instrumentistas de Califórnia, antigos amigos meus, também músicos do Brasil, dos outras partes do mundo. Bom, mas a maioria do tempo eu estou aqui na Unicamp, em Campinas, trabalhando com os alunos na Unicamp e fazendo o que eu adoro fazer, estudando cello, tocando muito Villa-Lobos. Viu, Lars, como é que é essa sua relação com o violoncelo? As pessoas, acho que a maioria das pessoas conhece, que não trabalham com música, né, conhecem a respeito de instrumentos de corda, e normalmente a referência que as pessoas têm é o violão, ou aqui no caso do Brasil, a viola caipira, né? Mas dificilmente assim as pessoas, na verdade as pessoas têm pouco contato com instrumentos como a viola de arco ou mais especificamente com o violoncelo. Como é que foi como é que você acabou se tornando um músico violoncelista? Como é que você começou a estudar? Como é que foi essa sua relação com esse seu instrumento? Bom, no meu caso, eu comecei muito cedo por causa da minha mãe. Minha mãe era uma pianista amadora e ela quis que eu e meu irmão, que a gente começa muito cedo na música. E teve e continua, ainda tem um programa chamado Suzuki, e tem até aqui em Barão Geraldo, em Campinas, tem uma escola de Suzuki. Eu comecei nesse método no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, um estado no norte que fica na beira com o Canadá, onde eu cresci. Eu comecei já com 4 anos, como um menino muito jovem, nessa escola, nesse método. É uma coisa muito saudável, muito bom para as crianças, o método Suzuki, mas também tem outros métodos. E como uma língua mesmo, como linguagem, quando a gente tem contato como jovem, a gente aprende com mais facilidade e acaba, talvez, ficando com menos sotaque mais tarde. Então, o meu português, por exemplo, no português eu comecei depois 26 anos, talvez, o primeiro contato de português, 24, 25 anos. Mas, se eu comecei português com 5 anos, eu acho que eu falaria melhor do que estou fazendo agora. E, viu, Lars, como é que você veio parar no Brasil? Como é que foi essa sua vinda para o Brasil, entrar na Unicamp, começar a lecionar lá? Porque, assim, eu conheço alguns dos seus alunos, eles tocam, inclusive, dois deles, são músicos da orquestra de câmara da PUC. Então, assim, eu percebo que é uma relação, assim, de muito respeito e muito amor, não só pelo instrumento que eles têm, né, com o instrumento, mas também com relação ao professor, a questão de se esforçarem e de tentarem tirar o melhor possível, o melhor som possível do instrumento, né? Como é que você veio parar aqui no Brasil? Bom, quando eu era aluno de pós-graduação em Los Angeles, eu fui para um festival em Alaska e lá eu tive contato com um cellista, David Chu. E David Chu é britânico, é inglês, só que ele já faz muito tempo ele estava no Rio de Janeiro, tocando na orquestra no Rio, e ele começou um festival, Rio International Cello Encounters, um festival anual, uma grande celebração de violoncelo e de todo tipo de música. Então, ele é uma pessoa tão aberta e generoso, e ele me convidou, eu fui
primeira vez em 2004, em agosto de 2004, com meu trio de Los Angeles, trio de piano, violino e cello. A gente foi para esse festival no Rio. E para mim, eu teve 24 anos, foi uma totalmente mudança de cultura. Foi uma coisa fascinante para mim, que eu já tive muito contato durante minha vida com culturas europeias. Eu já visitei bastante Alemanha, França, etc. E minha família sempre teve muito contato com essas culturas. Minha mãe era professora de alemão, francês e russo. Mas coisa do Brasil, a cultura do Brasil, o povo do Brasil, e especialmente do Rio de Janeiro, foi uma coisa totalmente diferente, novo, fascinante, que eu me apaixonei. E assim foi. Voltei todos os anos para esse festival no Rio, a partir de 2004, e junto com a cultura no Brasil, eu me apaixonei muito com música de Villa-Lobos, que eu já teve certo contato, mas tudo fica muito mais, fazendo mais sentido, entendendo melhor, profundamente a música de Villa-Lobos depois ter passado um tempo no Brasil. Tá, eu vou mostrar para o pessoal que está nos assistindo o vídeo que você nos mandou do Villa-Lobos, né, o Scherzo, para eles entenderem um pouquinho do que você está falando. Sim. Eu quero só esclarecer ao nosso público que alguns instrumentos ficam difíceis de serem tocados ao vivo. Então, é o caso, por exemplo, do violoncelo, né? Precisaria estar dentro de um estúdio para ter uma reprodução sonora adequada. Por isso, algumas apresentações aqui na orquestra Que Bicho é Esse serão feitas por meio de vídeo. Então, eu vou colocar aqui para o pessoal ter uma ideia, Lars, o vídeo que aparece você tocando Villa-Lobos. Sim, Pois não, Lars, pode falar, desculpa. só para falar, eu gravei esse rapidinho hoje de manhã, exatamente por causa dessa dificuldade de tocar ao vivo online, porque eu já tenho feito vários lives e a qualidade de som sempre fica muito ruim. Então, por isso eu gravei hoje de manhã para vocês. Nós trouxemos há uma semana atrás ou duas o Zé Alexandre, também da Unicamp, né, com o contrabaixo, é a mesma coisa, né? As notas graves elas ficam muito ruins. Então, para aqueles que estão nos assistindo, vou colocar aqui a apresentação do violoncelista e professor Lars, o Scherzo do Villa-Lobos.
Muito legal, Lars, muito legal. Obrigado. Me diga uma coisa aí para o pessoal que está nos assistindo. Quantas horas você estuda por dia o seu instrumento? Ou assim, para quem, por exemplo, pretende estudar música e quer, eu quero aprender violoncelo. O que você indicaria, né, para quem está aí, quem está querendo começar com o violoncelo ou quem já está estudando? E assim, você gasta, claro, você já é profissional, então tem uma outra, já está num outro nível, né, no seu instrumento. Mas quantas horas em média um violoncelista estuda por dia? Bom, importante de ter um estudo regular, que realmente é todos os dias, ou quase todos os dias, para contínuo, né? Para muitos anos. Então, um mínimo de talvez 2 horas ou 3 horas, e pode ter mais, mas é mais importante que esse tempo está sendo usado bem e que você está com aulas regulares de um bom professor e que também que você está dentro de um ambiente que é muito estimulante, com seja outros alunos aprendendo ou bastante atividade. Realmente precisa de várias coisas além de um estudo regular e, e que não é somente questão de quantas horas, quantos anos, mas o que você faz durante essas horas, com quanto foco, com quanto inteligência, com quanto intensidade, e sempre tem que ter referência, sempre tem que ter aulas, sempre estar tocando para alguém, tem que estar sempre ouvindo outras pessoas, e assim você pode ir melhorando muito, mas realmente é uma coisa para qualquer pessoa que vai demorar, e precisa de uma dedicação enorme, e não é uma coisa só para brincar de tocar um instrumento de cordas erudito e chegar no nível alto. Um, mas com certeza pode brincar e pode tocar até um certo nível e ter muito prazer com isso. Mas de tocar, para mim, eu ainda estudo todos os dias. Eu estudo todos os dias e eu ainda como o Pablo Casals falou, com 90 anos, o Pablo Casals, um dos melhores cellistas no mundo, na história, alguém perguntou, Senhor Casals, você com 90 anos, por que você continua estudando todos os dias? E ele respondeu, eu acho que estou começando a melhorar. Que esse é difícil. Você falou a respeito dos seus alunos, você tem um grupo, desculpe, você tem um grupo com eles aqui na Unicamp, não tem? De cello? Sim, sim, eu estou muito orgulho e muito apaixonado para esse grupo. Tá, eu vou mostrar um trechinho do vídeo que você nos mandou, do seu grupo. Não vou, é uma peça, inclusive, do Villa-Lobos, né? Posso fazer uma pequena introdução desse vídeo? Sim, pode. Tá, como você comentou, já faz anos que estou fazendo com um grupo de cellos, o Unicamp Cello Ensemble, com os alunos de violoncelo da Unicamp. A gente já fez muito concerto, fez gravações, algumas viagens até Rio de Janeiro, etc. Agora, esse vídeo, isso foi feito em Califórnia, no início de fevereiro desse ano, e são 3 dos meus alunos do Brasil, do Campinas, junto com outros, bom, são 16 total, então, junto com outros professores e alunos de Califórnia, então foi um conjunto de violoncelo desses alunos dos dois lugares, e eu estou liderando no primeiro cello, então a gente faz 100 gente, como uma grande orquestra de violoncelos, mas num semicírculo sem regente, do mesmo jeito que fizemos na Unicamp. E essa obra que vocês vão escutar, essa é uma obra de Villa-Lobos que foi feita pouquíssimas vezes na história. Villa-Lobos regiu uma vez em Nova York, em 1958. Depois foi feito só uma vez no Rio de Janeiro, pelo David Chu e os amigos dele. Eu fiz a terceira vez em São Paulo, um poucos anos atrás, com os alunos de Unicamp
e professores alunos de USP, Unesp e MESP. A gente fez um enorme orquestra de violoncelos e agora eu fiz em Califórnia. E um pouco semanas depois eu fui para a Polônia e a gente fez a estreia europeia dessa peça. Então, essa peça é muito interessante e muito desconhecida. A fantasia Ah, concertante para a orquestra de cellos de Villa-Lobos. ok, eu vou colocar aqui então.
Sensacional, muito bonito mesmo. Uma impressão que as pessoas têm, normalmente, quando a gente fala de instrumentos de orquestra, é de que o universo para esse instrumento de orquestra é mais limitado. Normalmente as pessoas comparam, para só um pouquinho, que o negócio aqui ainda está rolando, pronto. As pessoas normalmente comparam um instrumento de orquestra com um instrumento popular, o que é natural, né? Então, pensam sempre em guitarra, violão ou contrabaixo elétrico. Assim, para o nosso pessoal entender, Lars, as pessoas que estão nos assistindo, quais são as possibilidades de um instrumento como o seu, do violoncelo, por exemplo? É possível fazer outro tipo de música que não seja música erudita? Com certeza, sim, com certeza. E, na verdade, o violoncelo é um dos instrumentos mais flexíveis, mais adaptáveis para qualquer estilo de música. A gente já veja, por exemplo, o violoncelista Yo-Yo Ma, que era tipo um dos mais famosos no mundo erudito do violoncelo, que depois, um certo tempo, parece que ele se cansou de tocar os concertos tradicionais e foi fazendo todo tipo de música possível, tocando música folclórica dos Estados Unidos, ele grava um disco de música brasileira, ele grava música de Ásia, de Silk Road Journeys, e ele é só uma pessoa, tem muitos outros cellistas que tocam estilos totalmente variados e diferentes. Tem cellistas que só tocam jazz, que só tocam coisa popular, mas sempre quem que faz bem em qualquer estilo, normalmente precisa ter um bom base, um bom domínio do instrumento que é mais fácil de adquirir pelo estudo erudito. Então, você encontra um cellista de jazz, um cellista popular que toca muito bem aquele estilo, provavelmente eles estudaram bastante já erudito para ter a base, para ter as técnicas necessárias, porque o instrumento com arco, um instrumento de cordas com arco é muito mais difícil para chegar a produzir um som adequado do que um piano ou do que um violão ou do que alguns de sopros. É extremamente difícil chegar só até ok né, no instrumento de cordas com arco. Aham. Também a afinação é muito difícil de ter controle de afinação no instrumento de cordas. Normalmente, quem que faz bem nos outros estilos já tem feito bem em erudito para violoncelo. Sim. Nesse caso, né, você falou que começou aos 5 anos, estudar aos 5 anos de idade. Com essa idade, você usava um instrumento normal, de tamanho normal, o seu violoncelo de tamanho normal, ou você tinha um violoncelo menor? Porque é comum encontrarmos, a gente chama de 1/4, no caso do violino, né? Violino de 1/4, meio, até 4/4, que é o normal. Como é que funciona isso com relação ao violoncelo? Se uma mãe que estiver nos assistindo hoje quiser colocar uma criança, o filho dela, para aprender violoncelo, que orientação você daria? Bom, onde eu comecei, nos Estados Unidos, teve uma boa estrutura para isso. Então, tem cellos que são muito pequenos, só para crianças de começar, mas assim você pode alugar esse cello só para talvez um ano, ou depende de quanto você vai crescendo, e você já tem que trocar para um outro instrumento maior. E tem vários tamanhos antes de chegar num tamanho completo, né? O full size. Acho que por aqui é mais difícil de achar um violoncelo desses outros tamanhos. É muito mais raro aqui em Campinas e no Brasil. Então,
é muito mais difícil aqui de começar tão jovem, mas também não é necessário de começar como eu comecei com 4 anos. Vila Lobos também, por acaso, começou com 6 anos e o pai dele usou uma viola. Ele adaptou um espigão inventado num Uhum. viola para ensinar Vila Lobos cello. Tudo soou uma octava mais para cima, mas além disso foi os mesmos princípios. Mas não é necessário começar com 4, com 6 anos. Você pode começar com 10 anos ou quando quiser, mas realmente a questão do instrumento é mais complicado aqui de achar os tamanhos menores. Eu nem sei, mas eu nunca vi aqui em Campinas, por exemplo, esses cellos pequenos, então eu duvido que tem muitos. Um, Só talvez melhor esperar mais um pouquinho, até a criança, o aluno ou a aluna pode usar um instrumento de maior tamanho. Entendi. Eu conheço algumas escolas que, aliás, foi aluno seu, trabalha lá da aula, e ele me falou que lá a escola adquiriu alguns violoncelos de tamanho menor para poder atender, né? Você Uhum. estava falando nós falamos sobre essa questão, né, de usar do violoncelo ser um instrumento erudito, normalmente erudito, e tocando e a possibilidade de tocar outros tipos de música. Eu vou aproveitar, vou inserir aqui um vídeo que você nos mandou do Arapuã, né, do Raul do Vale, né? Que você Uhum. Só para as pessoas terem uma ideia dessa possibilidade, o público que está nos assistindo, eu quero agradecer a paciência, nos agradecer pela sua participação. Então, com o professor Lázaro ao violoncelo, nós vamos ouvir de Raul do Vale. Muito legal, muito legal. Teve uma pessoa que está nos assistindo, o José Mário, colocou que
o instrumento toca, o seu instrumento toca a alma, né? Parece que há realmente uma coisa assim, não misteriosa, mas meio que divina, né? Na sonoridade do violoncelo. Muitos compositores, eu estou me lembrando agora especificamente de um, que é alvo do estudo que eu faço. Handel utilizava muito o violoncelo para dobrar ou fazer um dueto com as sopranos numa área e tal, né? Porque ele parece que ele se assemelha mais à voz masculina, né, do que normalmente os outros instrumentos. O que você acha sobre isso, Lars? Bom, tem muitas pessoas que comentaram sobre a semelhança, como o som do violoncelo é muito parecido da voz humana. E por isso, por exemplo, é possível de fazer uma orquestra de violoncelos, porque tem tanto tessitura, tanto âmbito, tanta diferença, notas agudos e baixos, que pode aparecer como um coro ou até como uma orquestra, dependendo como está escrito. Mas, sim, muitas pessoas comentam que o instrumento preferido dele é o violoncelo. Tem alguma coisa muito especial do tom, do som, da sonoridade, do timbre do violoncelo. Eu também confesso, é o meu instrumento preferido. Eu sou muito feliz que, por acaso, é o instrumento que eu aprendi. Desculpe, você disse que sua mãe, que essa habilidade ou esse desejo de aprender música veio da sua mãe. Ela que indicou o violoncelo ou você optou, não, eu quero esse maior aqui? Como é que foi isso? Meu irmão, que é 2 anos mais velho do que eu, ele já começou no violino, no Suzuki, e eu acho que minha mãe me contou depois que, aparentemente, eu não quis fazer a mesma coisa dele, então ele me colocou no violoncelo só para variar, para não estar estudando o mesmo instrumento do meu irmão. E você nunca pensou trocar de instrumento? Não, não, nunca. Eu também experimentei aprender um pouco dos outros instrumentos. Quando eu estava um pouco mais de idade, eu fiz alguns anos de estudo de trompete, mas isso foi só secundário, sem largar o cello e nunca tentando trocar. Eu fiquei com talvez 13 anos, eu fiquei totalmente obsessivo pela música e como eu já estava estudando e tocando relativamente bem, eu me dediquei muito e depois fiquei totalmente dedicado. Sim. Quero agradecer, Lars, a sua participação conosco, foi sensacional. É um prazer realmente tê-lo aqui, conhecer você, ver tanto talento, tocando tão bem. E uma coisa que eu acho interessante, com opinião pessoal, né, é que quando a gente vê os seus alunos, pelo menos os alunos que eu conheço, que estudam com você, a gente pode ter uma ideia do que é o professor, porque eles são muito dedicados mesmo. E assim, você tem influenciado realmente a vida de muitos jovens, né? Na verdade, eu tenho os 3 cellistas que tocam hoje na Orquestra de Câmara da PUC, foram seus alunos. Opa! E são muito bons, realmente são muito bons, são extremamente... Não, e assim, é uma relação que eles têm de paixão mesmo com o instrumento, né? De se dedicar, não, vamos fazer, vamos tocar, quero tocar, vamos tocar, e assim, com muita afinco, né, realmente estudam bastante. Aqui na PUC a gente faz um repertório bem variado, né, mas eles conseguem transitar muito bem entre qualquer tipo de repertório. Parabéns, viu, porque a gente consegue ter uma ideia, assim, do que é o professor através dos alunos, e seus alunos são muito bons. E agora, conhecendo você pessoalmente, a gente consegue entender por que os alunos têm tanta dedicação. Parabéns, viu? Muito obrigado. Essas palavras me deixam muito, muito felizes. Muito obrigado.
Tá. Quero agradecer ao público que está nos assistindo. Nós temos várias pessoas participando da live. Quero também dizer que no próximo sábado nós teremos outra live, um duo de violino e violoncelo com músicos da Orquestra de Câmara da PUC, inclusive com o Pedro, que é aluno do Lars. Então, hoje você conheceu o Lars. Se quiser conhecer o aluno dele, participe da live no próximo sábado, agora às 19 horas, e você vai ver um pouquinho do trabalho que esses meninos da Orquestra da PUC têm feito. Lars, muitíssimo obrigado por sua participação. Desejo tudo de bom para você, que a gente consiga retomar logo as atividades para você ir lá tocar conosco na PUC. Eu também espero. Muito obrigado, Moisés. Muito obrigado. Ok, a todos, muito boa tarde, muito obrigado. Lars, obrigado, viu?